paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 10, que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Se na aula passada nós tratamos da visão bíblica do corpo, agora nessa aula nós vamos tratar da renovação do homem interior. Nós vamos falar da importância de mantermos a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o texto áureo diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E a verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. E para essa aula eu quero apresentar duas dinâmicas para facilitar o aprendizado. A primeira dinâmica, o professor vai precisar de duas bexigas, a princípio uma. E aqui nós vamos tratar referente ao primeiro e segundo ponto da lição. O primeiro ponto fala o sofrimento exterior e o segundo ponto fala a renovação interior. Então aqui, nessa bexiga, nós vamos falar sobre o homem. Aqui na leitura diária de segunda-feira, o título foi O Tesouro do Evangelho Guardado em Vasos de Barro. E aqui nós vamos representar o ser humano, nós vamos representar o próprio apóstolo Paulo, que é o que nós vamos tratar da vida dele aqui no primeiro e segundo ponto. E aqui nós vamos falar o ser humano aqui representando um vaso de barro. Por quê? A bexiga, assim como o vaso de barro, é muito frágil, muito simples, e ela vai ter serventia quando tem algo dentro de si. Porque uma bexiga aqui, da forma que ela está vazia, sem nada, não tem serventia. Quando ela está cheia, ela pode servir para uma brincadeira, ela pode servir para uma decoração e ela pode servir para animar a criançada também. Mas aqui vazio, ela não serve para nada. E aqui nós vamos representar o ser humano. Assim é o ser humano sem Jesus Cristo. Ele não tem nada em si mesmo, ele não tem nada para oferecer, mas quando ele encontra a transformação da sua vida, esse simples vaso de barro, essa simples bexiga aqui, quando tem um encontro com Jesus Cristo, o homem ele é transformado. E aqui o exterior do homem, quando ele tem essa transformação, e aqui fica cheio. Então uma simples bexiga, aqui dentro tem um grande tesouro que é o Evangelho. E assim somos nós, seres humanos. Toda a nossa fragilidade humana, nós temos o nosso interior. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e nós temos a transformação. E aqui, no título fala a renovação cotidiana. Essa renovação, essa transformação é diária, todos os dias do homem interior. Nós precisamos nos moldar, é o processo de santificação, é contínuo. Nós precisamos estar cheios todos os dias. Nós não podemos deixar apagar as chamas, nós não podemos deixar nos esvaziar. Nós precisamos buscar constantemente essa renovação interior. Aqui, essa bexiga, ela frágil do jeito que é, e no dia a dia, nós podemos enfrentar muitas provações, muitas dificuldades. A própria palavra do Senhor, o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o Senhor também fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então muitas vezes enfrentamos dificuldades, mas nós não podemos esquecer que o nosso homem interior, a paz que excede todo entendimento, tem que estar dentro das nossas vidas. E aqui no primeiro ponto, aí o professor pode falar com os alunos do sofrimento enfrentado por Paulo. Primeiro ponto, primeiro subitem, o autor vai fazer menção dos sofrimentos, que aqui tem prisões. Aí eu sugiro que o professor, representando aqui, o homem exterior, as aflições, aqui, o que o apóstolo Paulo enfrentou? Aí fala prisões, o professor pode pegar a caneta e ir riscando para representar todo o sofrimento. Cada sofrimento que ele passou, ou se o professor não quiser ir riscando, o professor pode pegar aquela cola bastão
E o professor pega bastante papel e cada item aqui, ó, prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. E aí o professor pode ir colando para demonstrar o sofrimento do homem exterior. Então, aqui nós, o homem, estamos neste mundo, padecemos dificuldade, sofremos, mas o que importa é o nosso interior. O professor pode representar também as provações, aí o professor pode falar assim, olha, por mesmo que tentem todas as aflições, todas as pedradas, todas as afrontas, tudo que a pessoa vai falando, e aí o professor vai demonstrando, olha, a pessoa pode sofrer, mas o homem interior tem que estar firme. Aqui o pastor trouxe o exemplo do apóstolo Paulo que sofreu muito, ele passou por grandes sofrimentos, mas ele fala que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. E o professor fala assim, olha, mesmo quando achamos que não tem mais solução. Aí o que aconteceu aqui? Aparentemente acabou tudo, né? Não tem mais o que fazer. Mas aqui, ó, demonstrando o homem interior que estava dentro da bexiga. Quando estourou, caiu aqui. O homem interior, ele precisa estar o quê, ó? Intacto. Aí o aluno pode perguntar, mas ele está vazio. Aí o professor vai falar assim, ó, mas é exatamente isso. O segundo ponto vai falar renovação interior. E essa renovação é diária. E o meu homem interior precisa estar alimentado no Senhor. Aí o professor vai falar assim, como que eu vou alimentar esse homem interior? Aí o professor vai esperar seus alunos falar assim, olha, através da comunhão com o Senhor, através da oração, através do alimento que é a palavra do Senhor. Aí o meu homem interior, ele vai estar cada dia renovado. Então o professor vai fazer essa representação do homem exterior, que pode sofrer todas as aflições, mas o homem interior, ele se renova dia após dia. E aí essa renovação interior, o professor vai falar aqui do terceiro subitem também, do segundo ponto, que fala a visão da eternidade. E o nosso interior precisa ter essa sede, ter essa visão, porque nós sabemos que as coisas aqui neste mundo são passageiras, mas um dia nós estaremos com o nosso mestre. E é isso que nos motiva e que nos ajuda a cada dia a perseverarmos até o fim. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica. E para a segunda dinâmica, o professor vai fazer referência ao terceiro ponto da lição, os desafios de hoje. E para essa dinâmica, o professor vai precisar de um vasinho de desodorante. E tem que ser esses vasinhos que dá para apertar mesmo. E aqui, nesse vaso, vai representar nós, como seres humanos. Aqui o nosso homem exterior. E o que nós temos aqui dentro? Nós temos uma fragrância, nós temos uma essência, nós temos um perfume. O servo do Senhor, que é renovado diariamente, que aqui experimenta essa renovação cotidiana, ele exala o perfume de Cristo. Ele tem que representar, ele tem que aparentar Cristo em suas vidas. E aí o professor vai apertar esse desodorante e vai perguntar para os alunos, vocês gostaram da essência do perfume? E aí possa ser que tenha algum que não goste. E aí o professor vai fazer menção aqui, ó, os desafios de hoje. Vai falar da cultura secularista, vai falar do relativismo doutrinário e vai falar da batalha espiritual. Aí o professor menciona, olha, o servo do Senhor, ele precisa por onde passar, ele precisa deixar a sua essência, ele precisa deixar a essência de Cristo. E mesmo que tentem, aqui ó, com cultura secularista, e mesmo que tentem modificar ou inovar ou falar contra a palavra do Senhor, ele sempre vai ter o quê? Uma arma de defesa, porque nós estamos em guerra espiritual e a nossa defesa nós encontramos aqui, as armas espirituais. Lá em Efésios nós temos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades nas hostes celestiais. E o cristão, ele precisa continuar, mesmo com as provações. Aí o professor precisa desse desodorante aqui, ó, mesmo com as provações, com a afronta, com os apertos, o cristão tem que sempre o quê, ó? Exalar o seu bom perfume. Ele não pode se conformar com este mundo. Lá em Romano nós temos que nós não devemos nos conformar, mas transformar este mundo
pela renovação do nosso entendimento. Então aqui, ó, mesmo que tentem desconstruir os fundamentos da nossa fé, a nossa base, nós vamos falar que nós sabemos em quem nós temos crido, nós vivemos por fé e não por vista. Então que nós não possamos deixar ou concordar com qualquer mistura que tentem colocar aqui dentro do nosso perfume. Não vamos deixar que coloque uma mistura que tenha água ou que tenha outra coisa. O nosso perfume tem que ser sempre natural e isso vai representar o quê? A renovação cotidiana. Eu não posso me conformar ou com esse relativismo doutrinário. Nós temos que manter a ortodoxia, é sem mistura. Por onde você for, quanto mais aperta, mais o cheiro vai ser distribuído no ambiente que esteja. Então, que o servo do Senhor possa experimentar essa renovação cotidiana. Então, que o Senhor renove as nossas forças e nos ajude a manter a comunhão e a renovação diária através do Espírito Santo de Deus. Então, essas são as duas dinâmicas. Espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!